Olá, gente! Estamos aqui para mais um vídeo, né? Quero trazer como tema de hoje, vencendo gigantes. Muitas vezes nós deparamos com situações que parecem gigantes à nossa frente. Deparamos com situações que muitas vezes a gente não sabe lidar. Muitas vezes aparecem situações na nossa vida que mexem muito com o nosso psicológico, nos deixando bem para baixo e muitas vezes até sem esperança. Eu quero trazer nessa reflexão de hoje algo impressionante sobre uma história muito conhecida na Bíblia que você já deve ter ouvido, de um gigante chamado Golias e de um pequeno jovem chamado Davi. Para você ter ideia do tamanho da dificuldade do problema, que talvez você também está enfrentando hoje, né? Qual que é o seu gigante hoje? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o seu problema? Ouça aqui o que diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4 em diante. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 95 centímetros de altura. É, isso mesmo, 2 metros e 95. Gigante, não? Pois então, a Bíblia continua. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Só para ilustrar, é mais do que eu peso, tá? Só a couraça que esse cara vestia. Pensa. Ah, e fala também que nas pernas usava tornozeleiras ou caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Esse cara, além de ser gigante, ele tinha um aparato, né, para batalha impressionante. E como se não só isso só fosse o suficiente para amedrontar e assustar as pessoas, olha o que esse camarada fazia para com o povo de Israel. Para o povo filisteu, eles estavam em posição de batalha com o povo de Israel quando esse gigante aparece aqui nessa história e olha o que ele faz. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E aí? Se fosse você lá, iria? Bem provável que não. Os soldados, eles, quando viram isso, olha que é a reação dele. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Talvez a situação que você está enfrentando, o seu gigante hoje, te deixa atônito e apavorado. Talvez o seu gigante ele estava como esse camarada aqui, que não foi um fato isolado, uma única vez que ele fez esse desafio. A Bíblia nos conta que ele fazia isso muito. Diz no versículo 16: Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 40 dias, de manhã e de tarde, ele desafiava 80 vezes, desafiando, fazendo uma pressão psicológica do povo de Israel. Qual que é o seu gigante? O que é aquilo que está te trazendo aquela dificuldade enorme? Talvez que você não está enxergando solução. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. A história aqui continua. E quem estava nessa batalha tinha uns camaradas lá, filho de um homem chamado Jessé, e ele tinha um irmão que chamava Davi. Davi não foi para a batalha, ele era jovem e cuidava das ovelhas do pai. E o pai, preocupado com os irmãos, naquele tempo não tinha, né, o WhatsApp, não tinha internet, não tinha esses recursos, então ele mandou o filho dar uma olhada como que estavam os irmãos dele. E Davi chega lá, deixa as coisas com o comandante e vai falar com seus irmãos na linha de batalha, para ver como é que eles estão. E sabe o que acontece quando Davi está lá, esse gigante aparece, fala todas aquelas coisas de novo. E as pessoas começam a comentar, você viu o que vai ganhar aquele que tirar esse homem de combate? Olha só,
Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Sabe o que tinha sido prometido? Olha só, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas, e quem o vencer também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos a Israel e a família de seu pai. Gente, Davi era de uma família pobre. Ele ia ser coberto de riquezas, iria casar com a filha do rei. Tá entendendo? O grande problema, o gigante, Davi não olha isso dessa forma. Ele enxerga uma grande oportunidade. Então, aquilo que era um problema, ele vai enxergar uma solução pessoal para a família e para toda a comunidade, para todo o povo. Algo que beneficia todo mundo. E sabe o que esse camarada faz? Ele faz o seguinte, ele faz essa pergunta que eu já li anteriormente, e olha o que ele diz. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O que nós aprendemos aqui? Davi não tinha autoconfiança. Ele não confiava nele mesmo. Ele sabia que ele não era páreo para aquele gigante, mas ele confiava em Deus. Qual que é o gigante que está na sua vida hoje? Olhe para Deus. Ouça, lembre-se do que Deus já fez na sua vida no passado. E Ele tem grandes vitórias para a tua vida. Nas outras reflexões, nós iremos continuar ouvindo essa história. Mas hoje eu queria que você parasse e pensasse qual é o gigante. Você está olhando para o problema ou você está olhando para a oportunidade que esse problema está te dando para ter algo interessante na sua vida? Pense nisso e eu quero orar com você. Deus e Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos que estão acompanhando nesse momento, nessa reflexão. Que possamos aprender com Davi, Pai, a tirar os olhos das circunstâncias e olhar para o Senhor, que está acima de todas elas, porque não tem gigante, não tem situação, não existe problema que seja maior do que o Senhor e não há problema que o Senhor não possa resolver. Então, que a gente possa confiar no Senhor, assim como Davi confiou, e olhar para os problemas como uma grande oportunidade. O Senhor nos ajude, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. E lembre-se, essa história continua. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.